Namaskar. A gente vai falar um pouco sobre Tantra. Para começar, a gente vai para trazer já uma vibração mais tranquila. A gente vai começar fazendo 2 minutinhos de Kirtan. Vou tocar 2 minutinhos de Baba Kevalam. Lembrando, para quem já acompanha a gente nos momentos da meditação, sabe, a gente já falou, especialmente na semana passada, a gente falou um pouquinho sobre Kirtan, falamos um pouquinho sobre o mantra Baba Kevalam. Tudo é amor, tudo que existe é a expressão do amor divino, tudo que existe é a expressão do divino. Então a gente, quando canta esse mantra, a gente traz essa energia, traz essa vibração. Então a gente vai cantar 2 minutinhos e aí a gente vai voltar. Eu vou pedir ao Dado para se apresentar, ele já está do meu lado, vocês ainda não veem, mas em breve vocês vão ver. Eu peço para quem está aí que durante esses 2 minutinhos feche um pouquinho os olhos, se for possível, né? Se não estiver dirigindo nem nada assim, feche um pouquinho os olhos, tenta sentir a vibração desse mantra que diz que tudo é amor. Baba Kevalam. Ok, agora eu vou passar para o Dada, vou pedir para o Dada que ele se apresente um pouco a Nanda Marga. Então, Dada, por favor, se apresente, bem-vindo. Namaskar. Namaskar, this is Dada Yukteshananda and I am a monk in Ananda Marga, the socio-spiritual global organization. Aqui é o Dada Yukteshananda que está falando. Ele é um monge da Ananda Marga, uma instituição sócio-espiritual. So I am serving as a monk in Ananda Marga almost 30 years and I work in different countries around the world. Diz que ele é monge há aproximadamente 30 anos e tem trabalhado em diversos países durante esse tempo. So we have many relief organizations for social welfare, as well as we have our spiritual institutions to guide the people for their psycho-spiritual development. Na Ananda Marga há instituições de cunho social que ajudam a humanidade nos momentos de necessidade, de alívio. Além disso, há o segmento espiritual, que ajuda as pessoas no seu desenvolvimento espiritual. So our philosophy, spiritual philosophy and practices is based on Tantra.
So I am very happy being here to share with you the true spirit of Tantra. We will try to reveal it before you. A linha que ele segue espiritual, de práticas espirituais, é a linha do Tantra, e que ele está muito feliz por estar aqui para poder revelar para vocês o verdadeiro espírito do Tantra. E a primeira pergunta, então, que eu preparei para o Dada, tem relação com... A gente sempre, quando fala de Tantra, a gente pensa logo em sexo, né? Então eu queria saber do Dada se o Tantra está necessariamente associado ou relacionado com sexo. Very good question. Somehow it is associated with the sex. Let me explain this, how it is associated with the sex, but how it has turned out more intensely, that people, they started considering that Tantra is a practice of sex. De alguma maneira, o Tantra está sim relacionado ao sexo, mas ele quer explicar para a gente por que o Tantra acabou sendo para nós basicamente sexo. You know, our mind, the human mind, is governed by some basic, some fundamental vrittis. In English we call it propensities. Like a food, desire for food. Everyone have desire for food. Everyone sleep. Everyone fear. Everyone also have desire for sex. A nossa mente, ela é governada pelo que se chama em sânscrito de vritti, ou em português, né, seriam propensidades, ou que está relacionado muito com o desejo. Ele falou que todo mundo, por exemplo, tem o desejo de comer, a gente sente a vontade de comer, assim como a gente tem outros desejos, como por exemplo o desejo pelo sexo. So these very basic propensities are not only in human beings, but also these propensities are in animals as well. Então, essas propensidades básicas, muito bem básicas, elas estão presentes nos seres humanos, e assim como nos seres humanos, elas também estão presentes nos animais. So these are very natural propensities. You know, it's deeply encoded. But human beings are more developed than the animals. So that's why the human mind has more developed, advanced propensities as well. Então, essas propensidades são básicas e estão nos seres humanos e em outros animais, mas a mente humana, o ser humano, ele é mais desenvolvido do que os animais. Por isso, os seres humanos, além dessas propensidades, ele tem outras propensidades mais desenvolvidas também. So human beings are not only relying on these basic propensities. So they have further propensities to express it, to make it use for even the welfare of humanity. Então, os seres humanos, sendo mais sutis, eles não devem estar sustentados nessas propensidades mais baixas, mais básicas. Há outras propensidades mais sutis que são necessárias para que a gente possa atuar como seres humanos pelo bem da sociedade. So, when we want to do something more than just to maintain our body, just to sustain our life, this physical framework, we have other things to love other peoples, to take care of other peoples, to do some creativity, to help the peoples. Quando a gente não está focado somente em atender às nossas necessidades básicas,
a gente passa a também se preocupar ou sentir outras necessidades, a vontade. A gente passa a sentir amor, a vontade de cuidar de outros, de cuidar da sociedade como um todo. And then this love, to love and care towards this humanity, also slowly advances love towards God, towards Supreme Consciousness. Então, esse amor pela humanidade ou pela sociedade, ele também se desenvolve. As propensidades baixas vão se desenvolvendo e a gente vai passando a sentir esse amor, não só por si, já atendeu suas necessidades, você passa a ter amor pelos outros, e chega um momento que isso continua se desenvolvendo até que se transforma num amor por Deus ou pela consciência suprema. So to explore this love towards humanity, to maintain our mental peace, to enjoy the life not only physical level but also in mental level, this lead peaceful life, as well as guide our mind towards spirituality, towards that God. This is also very important for human being. Então, para guiar a nossa mente para uma condição de calma, de paz, se desenvolvendo nesse caminho, é muito importante que a gente desenvolva esse amor, primeiro por outros seres e posteriormente por Deus e pela consciência suprema. So our mind is that element, that factor, that influenced by these propensities. If we have a baser propensities, cruder propensities, or negative propensities, our mind can be drifted by these negative propensities. So it turns into our action also. Our next action also get negative. When our mind is governed by more positive propensities, love, care, kindness, then our mind can be guided towards more humanity, welfare, and towards the God. Então, a nossa mente, ela é o objeto dessas propensidades. É através da mente que elas se expressam. Então, quando a gente permite que a nossa mente esteja o tempo todo conectada com essas propensidades mais baixas, ela acaba conduzindo a nossa mente, essas propensidades mais baixas acabam conduzindo a nossa mente para uma condição mais rude, mais grosseira. Quando a gente desenvolve, permite que as propensidades mais sutis governem a nossa mente, estejam mais presentes, o amor pelo próximo, o amor pela consciência suprema, isso conduz a nossa mente a um estado mais sutil, a um estado melhor, mais propenso para uma condição de calma e de paz. Now, I would like to tell you to really drive our mind, to guide our mind towards more positivity. Our mind need to be very strong. Mind always should connected with this positive propensities, so that our mind can be strong and we can transform our minds for those welfare and love towards Supreme. Ele então quer guiar a nossa mente para esse tipo de sentimento, para falar sobre coisas positivas, para que, e sutis, e mais sutis do que somente as necessidades básicas, para que a gente possa desenvolver, para que vocês possam perceber como desenvolver esse, ou até, claro, a gente todos temos isso, tornar isso mais evidente ou maior dentro de si, esse amor pelas pessoas e pela consciência suprema. Now let me try to explain you how it has been associated with the sex.
You know, the thing is, the food or the whatever we eat, intake, these constitutes different elements in our body. Por que na verdade o Tantra acabou associado ao sexo? E ele disse que a gente deve então perceber que o alimento, a comida, o que a gente come é que nutre o nosso corpo, claro, e traz a gente, quando ingere um alimento, a gente traz a vibração daquele alimento. So whatever we eat, drink or absorb from environment or the air we take in, this all makes different vital elements to our body to maintain it, like plasma, blood, bone marrow, the flesh, fat and lymph. E não só o alimento, tudo que a gente consome, o que se come, o que se bebe e o que a gente consome através dos sentidos também, o que a gente vê, o que a gente ouve, tudo isso vai formando o nosso corpo, literalmente. Sangue, plasma, os ossos e também a linfa. And this lymph is a food for our mind as well. The lymph gives the strength to our mind. E a linfa é o alimento da nossa mente, é a linfa que dá a força da nossa mente. This lymph is also very much influenced by this sexual propensity. E a linfa ela é muito influenciada pela propensidade sexual. So when this person, sex is a natural propensity, natural basic fundamental propensity. I'm not saying that sex is bad, but excess of anything is bad. O Dada disse que o sexo, a vontade do sexo é uma propensidade natural do ser humano e de maneira nenhuma isso é negativo, mas como qualquer coisa o excesso pode ser negativo. So this, when somebody too much engrossed with the feeling of sex, what happens? This lymph in the male body, it transforms into semen, and female body, this lymph transforms into ovum. Então, quando há um envolvimento muito grande, uma frequência muito grande de envolvimento com o sexo, ou de uso dessa propensidade do sexo, a linfa, no caso do homem, é excessivamente transformada em sêmen e no caso da mulher é excessivamente transformada em óvulo. So what's happening here, when too much thinking about the sex, it's transforming into other factors in male and female body and creating a scarcity of lymph in our body. So when there is a scarcity of lymph in our body, naturally we will get less energy that we get from lymph to our mind, so our mind gets weak. Então, quando há o pensamento constante ou muito frequente no sexo, há uma conversão muito grande dessa linfa, que é o alimento da mente, em o sêmen ou o ovo, no homem ou na mulher, e quando muito da linfa é convertido nesse fator necessário para o sexo, sobra muito pouco para alimentar a mente, e a mente acaba se tornando fraca. At the same time, as I said, this
especially this baser propensities, desire, too much desire for food, fear complex, sleep, too much sleepiness, and this sex. These four very basic fundamental propensities, they also influences the metabolism of the hormonal secretions in different glands in our body and imbalances, these metabolism, and that's how the total health, physico-psychic health, even our mind gets imbalanced. Então, quando há um excesso de energia direcionada para as propensidades mais baixas, seria um excesso de comida, comer demais, um excesso de sono, dormir demais, um excesso de medo, temer demais as coisas e um excesso de sexo, isso acaba alterando até o próprio metabolismo do ser humano, desequilibrando tanto o corpo quanto a mente do ser humano. So I said, everything is required. We need food. We also need to have fear of something. We also need to sleep. We also need to have a sex. But everything should be in a controlled manner. If it's going exceeding than the normal what we require, then it's totally, making everything imbalanced. Our mind gets weak and weak. Natural, e a gente deve sentir fome, a gente deve sentir medo em alguns momentos, a gente precisa descansar e dormir, e a gente deve ter uma relação saudável com o sexo. Só que quando há um excesso de qualquer um desses, isso acaba dificultando uma saúde total, ele havia falado antes, e desequilibrando o nosso organismo como um todo. Now, I will try to relate that with the Tantra. So what's happening here, in this society we live different kind of people. Our mind is governed by these baser propensities. Some of us are more strongly, influenced, dominated by these propensities. Some we have little bit more balance, average level of mental state. Some who thinks more subtle, who do more spiritual practices, their mind is, maybe they have much control on these propensities, so their mind is very strong. Temos muitas pessoas diferentes e cada pessoa tem uma influência maior ou menor dessas propensidades básicas. Algumas pessoas são mais influenciadas por essas propensidades mais básicas, outras estão numa média, tem um controle um pouco maior dessas propensidades, e outras já que têm práticas espirituais mais frequentes e fortes acabam se tornando pessoas com mentes mais fortes e trazendo um equilíbrio maior de corpo e mente. So, according to the evolution of this human society, this civilization, our mind also more grown up, become more developed. You can remember that when the very first time Tantra has been introduced, it was 7,000 years ago. The Shiva, Sadashiva, one great divine personality, realized personality, he is the one who first time, introduced Tantra to the people. Ao longo da história da humanidade, o ser humano e sua mente vem desenvolvendo. E desde o primeiro ser, primeira entidade, um ser realizado, que trouxe a prática do Tantra, que foi Sadashiva, há 7.000 anos atrás, até agora, o ser humano evoluiu muito de 7.000 anos até agora. So those days, those ancient times, people's mind
more confined with these baser propensities, desire for food, for the fear, for the sex, and sleep more there. So they cannot think more too much ahead. So for that time, this great personality, Sadashiva, he tried to guide the people that they can also think for the humanity, love and care to each other, welfare, and towards that divine entity, the God. Então, nesse tempo, as pessoas tinham a mente muito mais influenciada por essas propensidades e por essas necessidades de alimento, de sono, medo e de sexo. Então, naquele tempo, surgiu essa grande personalidade, Sadashiva, que começou a introduzir para a humanidade, naquele momento, esse amor pelo próximo, pela própria humanidade e, obviamente, pela entidade suprema por Deus. But the thing here, the people who are more influenced by these basic propensities, these are emotions, the vrittis, these are to suppress it, or repress it forcefully. It may cause more psychic or the physical disorderness. Porém, por outro lado, como Dada disse, isso são propensidades naturais do ser humano. Isso é inerente a todas as pessoas. E reprimir essas propensidades, o Dada citou que essas propensidades elas causam emoções, elas trazem emoções. Isso é natural e a gente sente. E reprimir esses sentimentos, essas emoções, isso não é positivo. Isso pode trazer problemas psíquicos para as pessoas. So how can gradually, not forcing strongly to these basic propensities and gradually getting control over these propensities, there must be some way out, some system that can help to control this gradually and one can strengthen one's mind. Então, como que a gente vai fazer para gradualmente ir fortalecendo a mente sem reprimir essas propensidades, já que é natural e que a repressão pode trazer problemas? Que ferramentas a gente tem, como a gente deve fazer para poder gradualmente ir tornando a nossa mente mais sutil? So Shiva, he propounded two parts of Tantra, two kinds of Tantra. One is called Vidya Tantra. Tantric practices for those who have more control over their mind. So this is called that the practices which works with the subtle mind. And another kind of Tantra he propounded, that is called Avidya Tantra. Tantra that provides the practices for the ruder mind to control over their mind. Então, Sadashiva, naquele tempo, entendendo essa situação, ele ele apresentou dois tipos de Tantra. Um Tantra, o Vidya Tantra, que eram práticas direcionadas às pessoas que já tinham uma mente um pouco mais sutil, práticas que auxiliariam essas pessoas que já tinham a mente um pouco mais sutil. E, por outro lado, para as pessoas que tinham ainda uma mente mais rude, ainda muito influenciada por essas vrittis, por essas propensidades mais básicas, ele apresentou o que foi chamado de Avidya Tantra. So, these two kind of Tantra, they have 5 different kind of practices. So one practice with the subtle mind, more people whose mind is controlled, and the 5 kinds of practices
that those who are more influenced by these baser propensities, means the cruder minded people, they can practice. There are 5 different kind of practices. Each one. Yeah. Então, e dentro desses 2 tipos de Tantra que Shiva apresentou, há 5 tipos de práticas. 5 tipos de práticas para aqueles que tinham a mente já mais sutil e 5 tipos de práticas para aqueles que tinham a mente ainda um pouco mais rude, mais crua. So the name of these practices are same for both. For the shuttle-minded, for the Vidya Tantra, for cruder-minded, for the Avidya Tantra. These practices, these are 5. So these 5 different kind of practices in Tantra. This starts with the ma sound, M-A, ma sound. That's why this is called Makar, means M sound. The practices started with the M sounds. Now I will explain it. O nome das 5 práticas, tanto para o Vidya Tantra quanto para o Avidya Tantra, são os mesmos, os nomes são os mesmos, e eles começam sempre com um MA, o som de Ma. Tanto, como eu disse, é o mesmo nome para o Vidya Tantra e para o Avidya Tantra, começando por Ma, ele vai explicar agora. So the first Ma sound is starting first kind of practice, that is called Makar Sadhana, M sound sadhanas. So first is starting with the Ma is called Madhya. So Madhya practice. What is this Madhya practice? I will explain. Então, o primeiro dos mais que está inseridos nesse que eles chamam que é chamado de Makar Sadhana, chama Madhya. Ele vai explicar então o que é o Madhya. So this Madhya, they have defined in a Tantra for the shuttler, sense. The shuttle, the minded people, the Vidya Tantric, how they will practice this one. This is saying that Somadhara means one kind of nectar, one kind of flood secreted while practicing meditation, certain kind of meditation there, secreted from Brahmarandra, means from our topmost, the crown chakra, the Sahasrara chakra. That means from Sahasrara chakra is associated with our pineal gland. So it secretes from that hormone from pineal gland, and that hormone is a melatonin hormone. So to absorb that melatonin hormone, our mind when get fed by that melatonin hormone, that makes our mind so intoxicated with the feeling of that blissful moment, that loving state of mind. Que é a prática pro tântrico Vidya Tântrico, que é o que tem a mente mais sutil. O Shloka, então, ele explicou que ele diz que através da secreção de um néctar que vem do Sahasrara Chakra, que é o chakra coronário, que está associado à glândula pineal, a glândula pineal secreta um néctar, que ao ser absorvido, esse néctar é o hormônio melatonina. Quando a gente for capaz de fazer com que essa glândula secrete esse néctar e absorvamos ele, nós vamos nos sentir calmos, bem, e ter uma sensação de graça. Duration also is night, basically 12 to 3 o'clock, midnight. That is the darkest, part of the night. And if you have the science, the biology has also made research that this melatonin is influenced by the light. Mostly when there is a dark, the chances of secretion of melatonin is more. When there is more light, broad day light, brightness, then serotonin secretes.
So this is, we need here to strengthen our mind, melatonin. So that's why this practice is being done on that very new moon night, the darkest period of the month. Então, dentro da prática do Vidya Tantra, há uma prática que é feita especialmente para que a gente possa fazer esse néctar ser secretado da glândula pineal. E a ciência já prova que a glândula pineal secreta a melatonina de acordo com o fotoperíodo. Quanto mais escuro, maior a secreção de melatonina. Quanto mais claro, maior a secreção de serotonina. Então, essa prática é uma prática tântrica que é realizada sempre nas noites de lua nova, no período entre meia-noite e 3 horas da manhã. É o período mais escuro que a gente pode ter em todos os tempos. Durante a lua nova, onde não há lua no céu à noite, no período de meia-noite às 3 há a maior secreção de melatonina. Alright, there are some other kind of confusions you have heard about the tantric practices. I need to clarify, I need to reveal these things to you. One thing I said, these things, why we practice in midnight, that time in the new moon night. Another thing I will say, this practice is basically, tantric practices is done in burial ground, in cemeteries. There is a reason for that also. The reason is that, you know, the cemetery, the people, they scare. There are many kinds of the witchcraft stories, the ghost and all these things, that this is the abode for them. So people have it has been imposed in people's mind, this kind of fear complex, the fear, strong fear. Another thing is that nobody goes, they can go somewhere in other natural places or lonely places, but the burial ground, the cemetery, nobody like to go. So there is no disturbance there. You are alone there. So no any kind of disturbance, and you are controlling also on your fear. You be there, you slowly controlling on your fear complex. So this is the two reasons that it has been prescribed this practice to be done in burial ground. Tem algumas coisas, alguns mitos, né, sobre as práticas tântricas e que ele tem a intenção de esclarecer. Ele já esclareceu por que algumas práticas são feitas meia-noite. Esse é o motivo da liberação da melatonina. E outra, que alguns sabem, é que tem algumas práticas que são recomendadas que seja feito em cemitérios. E isso criou mitos ao entorno do Tantra. E o Dala diz que não tem nada demais nessa prática. Como ele falou, uma das propensidades básicas é o medo. A prática no cemitério, ela tem 2 aspectos positivos. Como as pessoas a sociedade acabou desenvolvendo um medo da morte, um medo dos mortos, e isso afastou as pessoas desses lugares, dos cemitérios. São lugares que as pessoas vão ficar um pouco tempo e vão embora, muito poucas pessoas vão, então nunca tem ninguém lá. E com isso, torna mais fácil a prática da meditação. Não tem ninguém para incomodar, não é um lugar que está toda hora passando gente. E, além disso, o próprio praticante, ele tem uma oportunidade de vencer o seu próprio medo. Ele vai estar numa condição que é induzido ao ele crescer, ensinando a ter medo daquilo ali. Quando ele faz a prática ali, ele consegue superar esses complexos de medo. Então, esse é um segundo fator para poder estar lá. Also, it gives the fear of death. The moment you see, oh, this is the place, the people die, they bury it. So it reminds us, oh, one day I will die, and my situation will be the same. So this kind of fear of death. So also people go there, no. This controlling over this fear, So this is the controlling over fear. Another one thing about the Tantra. Okay, please. Além desse medo que foi criado, assim, pelo que as pessoas falam, há o próprio medo da morte. Ali, quando você está ali, você vê. É um lugar que te lembra que ali tem corpos, que ali tem ossadas. Então, você lembra que
mais cedo ou mais tarde você vai estar ali naquele lugar. Então isso ajuda a lidar também com o próprio medo da morte. Alright, so another kind of, you might have heard, I'm trying all your confusion to clarify. One is that, oh, this is being practiced naked, without clothes. I would like to clarify these things. What happens, the clothes gives us a recognition of a social being, of some kind of recognition that I am such and such person, my name is this, I wear this clothes. So it gives you certain recognition, it binds you in certain boundary of the clothes. So what happened here, when you are practicing this tantric cult, then you have to be free of all kind of bondages. So you are free of all these bondages and the free of any kind of obstacles. With that, you try to elevate your mind through that practices. Outro aspecto que também causa estranheza muitas vezes nas práticas tântricas é que elas eventualmente são feitas completamente nu, pelado ou pelada. E isso também há uma explicação do porquê de se fazer assim. A roupa, ela traz imediatamente uma associação, que a gente poderia dizer com o ego. A gente traz uma imagem, uma marra, a gente se enquadra dentro. Quando a gente está usando um certo tipo de roupa, a gente, mesmo que inconscientemente, acaba se colocando dentro de um conceito. E por isso, quando você vai realizar certos tipos de práticas tântricas, a gente faz completamente sem roupa para que a nossa mente possa estar livre dessas amarras e a gente, dessa maneira, elevar ainda mais a nossa mente. So this is a subtle aspect of first out of 5 practices. What is the cruder aspect? The thing here is, subtle aspect is, this is a divine wine. This nectar, this melatonin, that secrets, that is a helpful for the mind. It makes your mind much stronger, positive. So this melatonin here is a divine wine, the alcohol. But for the cruder people who are more, addicted with having a wine, for their physical enjoyment, many people, they get addicted with this wine. When people get addicted with this wine, their mind is not under their control. So this is there, that with certain restriction, with certain control amount, you will take this, you will drink. This is a avidya practice, that you will take it with certain restraint, certain limit, in certain routine. So that's how slowly you will get rid of this addiction and you will get gradually control over your mind. Essa foi a explicação dessa primeira dos 5 práticas que Sadashiva trouxe no âmbito do Vidya Tantra. Esse é o entendimento do que se diz, o entendimento sutil do que se diz quando se fala do néctar, do vinho, que muitas traduções, muitos textos depois trouxeram essa palavra, do vinho divino, do vinho divino. E no aspecto do Avidya Tantra, já das práticas para as mentes mais grosseiras, isso foi associado, foi ensinado a como lidar com realmente o vinho, a bebida. Foram inseridas práticas para lidar com aquele que muitos hoje estão, e desde sempre, se tornam viciados no álcool, simplesmente pelo prazer físico que aquilo pode trazer, e perdem o controle da mente. Isso traz o descontrole mental. Para essas pessoas que têm essa tendência ao vício, há práticas que vão induzir ao consumo de maneira regrada e restrita de bebidas, para que você possa, de maneira gradual, obter o controle sobre esse desejo, essa vontade,
e dessa maneira tornar a sua mente mais forte. I already told these things that people who are so much influenced by these basic propensities, strongly influenced by these basic propensities, should not be suppressed by any means. Maybe for the time being, people get suppressed, diverting their mind and suppress. Time being, they will do very, very good work, great work. But too much keeping this, intense control on these propensities, these desires, then what happened? I said it has a more physio-psychic disorderness. People get mad, and maybe when it bursts out, as you will check the water and dam, you will not make channels, it will destroy the dam, and it can flow away many villages and the nature, destroy all this. So same is the mental propensities. So these propensities, those who are more governed, become a slave of the cruder propensities, these people need to guide gradually, to change them and to control them. So that's why for them is control manner they will take. Not for everyone. This is not for everyone. So, okay. Por que há essa prática com o uso do Avidya Tantra dessas, inclusive de bebidas alcoólicas, como ele falou? Porque, como ele citou no começo, são propensidades naturais do ser humano. E a supressão ou a repressão total dessas propensidades não é saudável. Ela pode, ele citou o exemplo de uma represa. Você pode criar uma represa, mas há de haver um canal por onde a água venha fluir. Se você bloqueia totalmente, você pode fazer isso durante um certo tempo. A pessoa às vezes consegue isso, para completamente e faz coisas boas, mas é possível que aquilo ali se acumule, como na represa, a água se acumula, e uma hora ela quebra a barreira, a represa, e vem destruindo cidades, vilas, toda a natureza que está por ali. Isso também pode acontecer na nossa mente. Quando a gente reprime as nossas propensidades básicas, se nós tivermos uma mente, quem tem uma mente mais rude, que está muito influenciada por essas propensidades, para essas pessoas, essas práticas foram trazidas por Shiva para que elas possam passar gradualmente a ter o controle da própria mente. But how it turn out? What happens? Out of ignorance, people think that this is one kind of practice. It is a compulsory to have wine. No, those mind is already controlled. They don't need to have this, because it's because of lack of proper guidance. The people started thinking that no, it's a compulsory to have drink there. So nowadays, if you have seen that sometimes some video released somewhere, those so-called ignorant tantrikas, they having wine in front of the body is burning in the burial ground in cemetery, and the burning body in front of that having wine. It's a compulsory. No, this is a defective ignorance for the people, the practice. So it is not that at all. Então, às vezes, por mal entendimento ou por problemas de guiança, as pessoas são mal orientadas e entendem que isso é uma prática compulsória, que quem segue o Tantra tem que beber, tem que, não, está escrito lá, eu tenho que fazer dessa maneira. Dada citou até que é muito comum alguns tântricos ignorantes, assim o Dada citou, entendem que no momento da cremação dos corpos, nos campos de cremação, ele falou, se você for procurar, você vai ver, tem muitos vídeos até na internet que você vê que as pessoas estão bebendo e algumas entendem que é compulsório, que é obrigatório o consumo de bebidas alcoólicas em alguns rituais tântricos. Ele disse que não, que isso foi mal ensinado e mal interpretado, não havia um bom mestre para guiar esse aspecto do Tantra para essas pessoas. Alright, then let's come to the second kind of practice. I will go a little bit
now more concise, more brief. That second kind of practice is called, again is starting from ma letter. I said everything is from ma sound. The second is called mans. Mans has also two meaning. Subtle meaning mans has been derived from the ma root word. Ma means tongue. So, and mans means speech. So the practice, as per the subtler way of practice, is that we try to control over our tongue, our speech. We will not talk anything that hurt the people, maintaining the quietness. So that's why many times in practice, I don't know how much, those who practice, generally also when we practice meditation, we curve our tongue and we stick to the upper palate. So this is also kind of mans sadhana, mans practice, controlling our tongue, no loose talks, it hurts the people. So this is a subtle aspect of the vidya, the practice of tantra. Então, indo para segundo aspecto, ela falou que ele vai falar de maneira mais breve, mais concisa sobre os próximos aspectos. Falou que todos começam com ma, como ele disse, o próximo é mans. Ele disse que ma significa, ele vai falar primeiro o aspecto sutil, o entendimento sutil, todos têm dois entendimentos. O primeiro, mais sutil, ma é língua, então mans seria a fala, o ato de falar. E que o entendimento sutil dessa prática é o controle sobre a fala. Porque ele disse até que há uma prática, quem medita sabe que é recomendado sempre que toque a ponta da língua no palato lá em cima, no céu da boca, né? Que a gente medite com a língua lá em cima. Isso é uma prática de mans. É uma maneira de trabalhar esse controle da fala, para que a fala seja sempre benéfica, benevolente e nunca, através do uso da palavra, a gente venha a ferir pessoas. Alright, let's see the cruder aspect of mans. Mans, the literal meaning, the cruder meaning of mans is meat. So that's why out of ignorance, people in a burial ground, while they are doing meditation, what kind of meditation now it come out is a very strange, that people they roast the meat and they eat there. This is not that. That was according to the practice for those people, those who have no control over having meat. So slowly they can take in a controlled amount and they can slowly get rid of this eating meat, because eating meat is also not good. It's for the spiritual practitioners, because eating meat means you are killing the animals, hurting, and any kind of complex in a mind that hurting others, your mind cannot be elevated. Então, o entendimento do Avidya Tantra, a tradução acabou ficando como carne. E também foi mal interpretado. Quando Shiva apresentou essa prática, era que as pessoas deveriam ter o controle sobre o consumo de carne, e não que deveriam consumir carne. Então, o Dada também citou que é muito comum, falou que é muito estranho também, que se você pensar, pessoas, às vezes no momento de meditação, eles preparam a carne, assam carne, e durante a meditação eles consomem aquela carne. Isso foi uma má interpretação, e o que Shiva trouxe foi que, para as pessoas de mente mais rude, que elas usassem como prática o controle do consumo da carne, porque para a prática espiritual o consumo de carne não é positivo, é ruim na verdade, porque envolve ali a morte de um animal, e isso não ajuda de maneira alguma a prática espiritual. Now, the third kind of practices, again starting from the same ma sound, it is called matsya. So let me explain that subtler sense of this matsya. Subtler sense of matsya means that there is two nadis. We have Ida and Pingla, also called in Tantra Ganga. Left nostril is called Ganga, right nostril is called Jamuna.
Ida, Pingla, Ganga, Jamuna. So the tantric, the shloka, the aphorism, it's saying that the fish, swimming in these two rivers, and when these two rivers meet at the one place, in that joint of the river, that very place, if you fish it, you catch that fish and eat that, that will give you more spiritual elevation, literally. But actually the subtle meaning is that it is not a river, it's a flow of your nadi, the left nadi Ida and right nadi Pingla. These two nadi you are controlling on the where it comes at the last meets it in our Agya Chakra at the Trikuti. So this is a joint place. So there with the pranayama. O terceiro chama Matsya. E a tradução literal do aforismo do Shloka que explica essa prática diz que se você pescar o peixe que flui por dois rios, Ganga e Jamuna, Ganga left Ida, Pingala. São os nadis que não são chamados de Ida e Pingala, e também tem esses canais, a gente tem canais, chama Ida e Pingala, e também são chamados dois nomes de rios. Então o aforismo ele diz que se você pescar o peixe no encontro desses dois rios, você vai alcançar estados muito elevados de consciência. Essa é a tradução literal, porém, o entendimento sutil desse aforismo está relacionado a esses canais sutis. Ida e Pingala, eles se cruzam ao longo do nosso corpo, e o ponto que é citado é a Trikuti, aqui em Agya Chakra. A gente conseguindo concentrar nesse ponto, a gente é capaz de alcançar estados muito sutis. So controlling fishing means you have control over your thought, your ideas, your mind at your Trikuti, at your Agya Chakra, with the process of controlling the breath, that is called pranayama. So with doing this Yudhishthira pranayama we control over our mind and elevate it. So that getting control on the mind, this is a subtler sense. In cruder sense, it's fish. Fish means you, with the Ganga and Jamuna, they merge. You fish it and then you eat it. This is a very cruder. So people, they fish it, tantric practices, and then where there is the river are joining, on that union of place, there they do meditation, eating that fish and roasting. This kind of nonsense, this is cruder. But to control over those cruder minded people, Shiva has given also practice that eat in a restrained amount, controlled way, so that slowly, finally you will have complete control over that eating fish, and you will give up the eating fish. This is what was there. Bom, então o Dada citou que o pescar, que se diz no sentido sutil, seria o pensamento. Se você for capaz de controlar o seu pensamento nesse ponto, direcionar a sua mente para esse ponto e mantê-la ali, você vai conseguir muitos benefícios através dessa prática. Esse é o entendimento sutil. E o entendimento mais rude é realmente o peixe. Porém, Shiva trouxe também apresentou isso no sentido de que deve haver um controle no consumo do peixe também. As pessoas entenderam que naquele que devem ir ao ponto onde o rio Ganges com o rio Jamuna se encontram, e é comum, Dada disse que é comum que naquele ponto ali as pessoas fiquem meditando ali e pescando. Então pescam o peixe ali mesmo, eles assam e comem, algo meio sem noção, sem sentido,
Porém, a prática que Shiva apresentou foi a prática realmente de controle desse hábito de comer o animal, o peixe. Alright, now I will explain the next one, the fourth one. Fourth one also starting from Ma, it is called Mudra Sadhana, Mudra practices. So this Mudra, the subtle sense of Mudra is that always keep good company. It is called in spiritual language Satsanga. Always whenever you meet with the people, try to be close with, try to be in company of good people, positive people, spiritual people. So it will keep our mind always elevated, high, positive. And if you keep with the cruder propensity, that the people who are influenced by cruder propensities, then your mind will degenerate. So avoid that. That's why in these practices, always when we do satsanga. So doing satsanga, having in a good company, this is a subtle sense of mudra sadhana. Então a quarta prática chama Mudra Sadhana, e no sentido sutil, no entendimento sutil, mudra significa estar em boa companhia, o que a gente chama de satsanga. E então, o momento em que a gente se mantém próximo, em companhia de pessoas sutis, de pessoas boas, de boas companhias, isso é capaz de elevar a nossa mente. De maneira contrária, se a gente tem o costume de andar com pessoas rudes, pessoas mais influenciadas pelas propensidades baixas, isso também vai, da mesma maneira, influenciar a nossa mente, degenerando a nossa mente. Alright, mudra, cruder meaning. Cruder sense of mudra means there are many cruder meanings. But especially here that time when Shiva's time, there is the mudra, the practice he propounded. That was, mudra is a one special kind of food. Made of the roasted rice, something that, to control over their desire of having food. So they were having that in a controlled manner, that was there. So, but mudra also means, literally mudra means also money, wealth. Mudra also means there is a different kind of gestures. So this turn out again in a different, deformed, the practice, and people started thinking about the money, thinking about those kind of specific eating, to enjoy, just to have a physical fulfillment of their desire. So that's how it turned out. Bom, e no aspecto mais rude, a prática, o mudra também tem muitos outros significados, e um Dada citou, é um tipo de arroz tostado, é um significado. Tem também os gestos a gente está acostumado, especialmente quem conhece o yoga, ouvir mudra e pensar logo em gestos, também tem relação com dinheiro ou riqueza. Então as pessoas acabaram de maneira errônea achando que a prática sugeria que você se esforçasse para ter essas coisas. O alimento que você quiser, esse tipo de alimento, riqueza, as pessoas acabaram se associando muito a esses outros significados, e quando, na verdade, o que Shiva quis trazer, quando citou essa prática, falando de Avidya Tantra, ele sugeriu que as pessoas trabalhassem e se esforçassem para controlar o seu desejo de ter dinheiro, de ter riqueza, de consumir os alimentos de maneira moderada. Essa foi a prática sugerida por Shiva naquele tempo. Alright, so this is the 4 practices. The last practices, starting again with Ma letter, Ma sound, it is called Maithun Sadhana. Maithun. Maithun means, literally, Maithun means
sexual intercourse, cruder sense. But spiritual sense, this is in intercourse means two entities are coming together close, and sex also, there is a physical sex also, there is enjoyment, certain kind of, but this is about the divine association. Means subtle sense is to awaken your Kula Kundalini, the sleeping divinity which is lying in our Muladhara chakra, awaken it and then arise it and merge it with the Parama Shiva, the divine entity, the supreme entity in Sahasrara chakra. And with this very divine intercourse, divine merger association, the great sadhaka enjoy that ecstasy of divine bliss, mind. That is what is a divine Maithun association. Então, a quinta prática, também começa com Ma, é chamada Maithun. E a tradução, no sentido mais rude, seria relação sexual. E esse foi o entendimento que foi dado para o entendimento mais rude da palavra. Porém, no sentido sutil dessa prática, o que há sim esse entendimento de união, de junção, só que isso de maneira divina. Ele quer dizer, na verdade, o processo seria a prática que vai conduzir a Kula Kundalini, essa divindade adormecida que está localizada no Muladhara Chakra, conduzir ela até o alto, no Sahasrara Chakra, e fazer essa fusão dessas duas energias para que nesse momento haja assim essa relação entre essas duas entidades, e isso vai trazer para o ser humano o máximo do prazer, porque o Dada citou, há assim na relação sexual um envolvimento de prazer, esse, porém, no sentido divino, sutil, de Maithun, esse é o máximo do prazer que o humano pode ter, é uma sensação de graça divina. So, I said literally, cruder sense of this Maithun, this divine association, is sex, sexual intercourse, physical. This is to just, that was your question, So now I am trying to conclude your question that this is also the people who are so much indulged in sexual activities, and their lympha has been more converting into semen, and a female in ovum, and they are making their mind weak. So for them it has been prescribed going through this Maithun practice, that sexuality is important for the procreation, for the further generation, of course, to maintain that controlled manner with a particular routine, particular time, you will do it. That's how you will have control. Your mind will not get weak. You will have enough strength, mental strength, to do spiritual practices. This was there, but how it turned out? It turned out people go in a burial gown with a girl and they do sex. This is how the Tantra has been blamed, got a very bad name. This is what it is. O entendimento do Avidya Tantra também houve uma má interpretação. O significado realmente é da relação sexual, e porém as pessoas acabaram interpretando que a prática sexual por si só era uma prática tântrica, e por isso acabaram muitas vezes se tornou uma prática de, por exemplo, ir para essas áreas de cremação ou cemitério para ter relações sexuais. E as pessoas então se entregam cada vez mais a essa prática, a esse prazer, fazendo com que a linfa seja transformada, muito da linfa seja transformada em sêmen ou em ovo, enfraquecendo a mente das pessoas.
Mas o que Shiva trouxe foi a prática sim, de que a prática sexual é benéfica, ela deve ser feita, é muito importante, claro, especialmente para a continuação da humanidade, do ser humano, para a procriação, e ela deve ser praticada, mas que ela deve ser praticada com um controle, como todas as outras propensidades, ela deve ser feita com controle para que seja possível levar uma vida saudável com a prática sexual, porém permitindo que haja a produção da linfa, a conversão da linfa no sêmen ou no ovo, mas também que haja linfa suficiente para a elevação, para as práticas espirituais, e isso acabou sendo também deturpado. Alright, so this is the answer of your first question. So I would like to hear the next question. What is the next question, so I can respond more. Okay, I think that you answered everything. A little bit I associate with the second question you have. Yeah, I got sure. your second question, that why in Western society the practice of Tantra is associated, more inclined towards the sexuality, or the sexual kind of practice. Yeah. Actually, if we see that Western philosophy, Western society is more based on the objective upliftment, objective development more, you know. Eastern philosophy and Tantra is, especially the Tantra we are talking about, it has a more, I just elaborate that it has a more deeper sense. Though visibly it looks like a more objective, also controlling that, but the approach is from physical to psychic and psychic to spiritual. This is the approach. But in Western society, more relying on that objective welfare. Also they think that sex is a part of life. I also said is a part of life, but it should be in a restrained manner, proper manner, you know. So, but here is they taking as that as a like a yoga. Also is for physical health only. Mostly it propagated yoga is for physical health. So they also consider that maybe this Tantra practice, you know, is a for how to, you know, learn how to get that ability that have a sex power, that we can have a better sex. He took it in that way because sex is a part of life. So maybe Tantra provides some kind of practice by that, by going through that, we can have a better sex ability. We can enjoy sex better. But I already explained that what is the spirit of, you know, the sex, that Mathun practice in Tantra. Bom, o Dada, eu havia mandado para o Dada uma outra pergunta, que era por que para a gente, no Ocidente, o Tantra sempre veio associado ao sexo, né? A gente tem essa... Para a gente, falou de Tantra, a gente pensa logo em sexo normalmente. E o Dada falou que essa diferença acontece porque no Oriente há já uma predisposição, a sociedade é orientada para o desenvolvimento espiritual. Então, há sim o interesse, a necessidade, o reconhecimento da necessidade do desenvolvimento físico, mas é o desenvolvimento físico que possibilita o desenvolvimento psíquico, que vai possibilitar um desenvolvimento espiritual. A meta final é o desenvolvimento espiritual. Já para a sociedade ocidental, o objetivo acabou se tornando o desenvolvimento físico, é algo mais, uma sociedade mais direcionada para o material. Então, o próprio desenvolvimento físico se tornou o objetivo final. Então, quando a gente conheceu o Tantra, a gente acabou percebendo que a gente era capaz de, com aquelas práticas, o Ocidente acabou reconhecendo no Tantra a possibilidade de se desenvolver, de desenvolver a sua capacidade sexual, por exemplo. Então com essas práticas eu posso tornar o meu sexo melhor, eu posso ser melhor na prática do sexo. E a gente se apegou àquilo e isso acabou fazendo com que o Tantra ficasse somente associado ao sexo. E eu perguntei ao Dada também foi a minha terceira pergunta, eu mandei 3 perguntas para ele, seria
qual é, então, o verdadeiro espírito do Tantra. Eu vou pedir para que ele resuma bem brevemente, se ele puder, em poucas palavras. So, Dada, and the last question I asked you is, what is the spirit of Tantra? If you can, put it for us to understand. Very quick, your last question I am replying, then let's see we get it. So this last question is saying, what is the true spirit of Tantra? Tantra has been defined very well with one sloka, Tam jadayat yastu sah tantra parikirtata. Means, tan is the root word. Tan means there is two meaning. Tan means dullness, letharginess, ignorance. Ignorance of dullness and letharginess. One is expansion, and tra means liberate. Means liberating the mind by expanding our mind through spiritual practices. This is the true spirit of word Tantra. Falando bem brevemente, ele citou mais um aforismo, um sloka que explica de maneira simples o que é o verdadeiro espírito do Tantra. E traduzindo esse sloka, ele trouxe o significado da própria palavra Tantra, já explica o que é o Tantra. Diz que Tantra tem dois significados. Um seria letargia, ignorância, e o outro significado de Tantra seria expansão. E Tra seria a liberação. Então, o Tantra é aquele que liberta a mente da ignorância, da letargia, através da expansão. Então, introduz práticas que permitem que as pessoas se libertem da ignorância. Esse é o verdadeiro espírito do Tantra. So, Dada, yes. Thank you very much. Thank you. Muito obrigado. Thank you to everyone for your patience hearing us, and I hope we try to reveal, all the true spirit of Tantra. All your confusion might have now cleared. So thanks again for giving me this opportunity. Thank you very much. Namaskar. Agradecer a paciência de todos por estarem acompanhando aí, e diz que espera que a gente possa ter clarificado nas nossas mentes um pouco do que é o Tantra, tirado essa confusão e as imagens que às vezes foram criadas para o Tantra. Muito obrigado a todos. Namaskar.